Muitas vezes a gente nem percebe isso, nem se toca, mas uma quantidade imensa do nosso debate político se baseia em como a gente lê história. É a história que nos ensina como um país se forma, se organiza, como seus males e suas vitórias se criam. Mas o que acontece se por um acaso tivermos lido a história errado? Se o passado tivesse sido, na verdade, um pouco diferente do que achávamos, será que isso muda o diagnóstico que fazemos? A história que a gente vem contando há um bom tempo é a seguinte: durante o Império, a economia brasileira ficou estagnada, não se mexia, era uma economia medíocre. Aí veio a República e a agulha começou a variar. Indústria, ferrovias, comércio se tornando mais dinâmico nas cidades. Foi quando bateu a Revolução de 1930 e o Brasil começou a acelerar. A partir dos anos 40, teve um dos crescimentos mais espetaculares do mundo. Na ditadura militar, no período mais tenebroso dela, o Brasil era uma China. Ficou crescendo lá em cima até 1980, quando voltou a patinar e estamos nessa toada quase parada desde então. Bem, talvez as coisas não tenham sido bem assim. Os economistas Edmar Baixa, Guilherme Tombolo e Flávio Versiani acabaram de publicar um artigo na Revista Brasileira de Economia, editada pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Aqui, essa é a principal publicação acadêmica da área. E eles sugerem que a gente fez as contas todas erradas de como se portou a economia brasileira durante o Império e nos primeiros 2/3 da história da República. O que eles estão propondo é o seguinte: o Brasil tinha uma economia muito maior do que imaginávamos quando Dom Pedro II foi embora. Isso quer dizer também que o Brasil não cresceu tanto quanto se imaginava até os anos 1980. De cara, a ideia de que o Império não produziu crescimento, não ergueu o país, que tem uma certa popularidade, ela não se sustenta muito. Não é só isso. Se as novas contas estiverem corretas, isso também quer dizer que o período de industrialização entre os anos 1930 e 60 não produziu tanto crescimento quanto se imaginava. Cresceu, tá? Só não tanto. Esse primeiro artigo ele já foi publicado. O que revê as contas no Império ainda vai sair. Método científico, ou seja, texto e contas devidamente revistas pelos pares. Será que muda como conversamos? Eu entrevistei o Baixa e você vai poder ouvir por podcast ou assistir no YouTube a partir de terça-feira, tá? No Conversas com Meio. Enquanto isso, vamos falar sobre o que ele e os seus colegas descobriram? Sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, aqui na selva da internet tem pouca gente falando em moderação, pouca gente apontando para o centro, pouco jornalismo que não grita, que não sai fazendo escândalo. Mas olha, que também não fica quieto quando alguém tenta um golpe. É isso que a gente busca fazer aqui no Meio. Talvez seja menos sexy, mas a gente acredita que é mais importante. E precisamos da sua assinatura, do seu apoio para pagar os salários do time e levar jornalismo digital melhor para mais gente. Assina o Meio. Assina. Esse aqui, esse é o ponto de partida. Bem, vamos voltar àquela história. 3 fases da história brasileira. Na primeira, o Império, nada acontece. O Brasil fica parado. Aí vem a segunda. A República começa bem, explode por uns 40 anos, então a terceira. Para de novo, por completo. Se essa história é verdade, então tem umas coisas esquisitas. Isso quer dizer que, quando o Império acabou, o Brasil estava entre os países mais pobres da América Latina. Era mais pobre que o México, era mais pobre proporcionalmente, vejam só, do que a Bolívia. Não parece certo, né? Olha uma observação de outro economista, do Samuel Pessoa. Se o Brasil de Dom Pedro II estava muito pior do que a Itália, do que a Alemanha, por que logo após a abolição tantos italianos, alemães, tantos europeus migraram para cá? O que fazia eles naquela época acharem que teriam mais oportunidades aqui do que lá? O Brasil tinha que ter algum tipo de atrativo econômico. Não é só isso. Durante a ditadura militar, o Brasil cresceu num ritmo similar ao da China no início desse século. Foi o país que mais cresceu no mundo, ou talvez mais só depois do Japão, o segundo que mais cresceu. Porque se os números com os quais trabalhamos hoje estiverem certos, então é isso. Tivemos um crescimento absolutamente espetacular. Nós fomos a China nos anos 70.
Olha, a gente não fez sempre a conta do PIB, do Produto Interno Bruto. Essa conta ela não é um valor absoluto, é uma tentativa de estimar toda a riqueza que um país produz. E como toda tentativa de estimar, está evidentemente sempre sujeita a erros e aproximações. No Brasil, começamos a medir oficialmente o PIB todos os anos em 1947. Até 85, a conta oficial do PIB brasileiro era feita pela FGV e, a partir daí, o IBGE assumiu a função. Quando o IBGE tomou a conta, pegou seus critérios e estimou o PIB também dos 5 anos anteriores. Sabe quem que presidiu o IBGE nessa época? Edmar Baixa. Pois é, ele conhece esse troço. Onde está a dificuldade de fazer essa conta? O maior problema é o seguinte: quanto mais a gente vai para o passado, mais as coisas têm de ser estimadas. Sei lá, hoje a gente tem tudo quanto é banco ligado por computador, impostos digitalizados, números e estatísticas podem ser coletados com relativa facilidade. Mas 50 ou 100 anos atrás, quanto mais vamos para o passado, mais difícil vai ficando. Quando chegamos ao Império, a gente não tem os números de produção. Temos os de exportação e importação, mas não aquilo que produzimos. E esse não é um problema trivial de resolver. E a dificuldade não é apenas uma de estimar números que não temos. É também que o jeito de fazer as contas muda. Quer ver um exemplo? Em 1968, às vésperas de a ditadura endurecer, alguém decidiu mudar a fórmula. Simplesmente pararam de incluir as contas dos gastos de governo, de parte da indústria financeira e os aluguéis. A gente não está falando de pouco, era 30% da economia brasileira. E não era qualquer 30%, era também o pedaço da economia que passava por mais dificuldades. O outro pedaço, agropecuária, indústria, comércio e transportes, esses setores eles cresciam. Isso é uma regra de 3, né? Quando você faz uma média de números e tira os que apontam baixo crescimento, o resultado é maior do que se inclui tudo. O baixo é um lorde. Ele mostra os dados, mas não tira conclusões. Deixa o leitor juntar as peças. Mas no momento em que se mudou a fórmula, logo depois aconteceu o milagre econômico. O governo Médici e depois o Geisel. Brasil, ame-o ou deixe-o. Aí coisa explodindo. Acontece que se você traz de volta a parte da economia que não ia tão bem, aí fica com outro resultado. O Brasil cresceu bem, mas não cresceu num nível extraordinário como aquele que se cantava. A curva ajustada de crescimento do Brasil nos últimos 2 séculos conta uma história diferente. É uma história com saltos menos brutos. Para começar, porque o Império não foi uma estagnação só. O Brasil cresceu a coisa de 1% ao ano. Não é espetacular, mas é alguma coisa. Cresceu mais na segunda metade do que na primeira, movido principalmente pelo mercado interno. Essa é uma conta insegura, tá? Os dados são ruins, muito incompletos. Pode ser que tenha sido melhor. Mas com os dados que temos hoje já dá para dizer que foi melhor do que se imaginava. O paper que reveu o crescimento brasileiro no tempo de Dom Pedro I e II, ele ainda vai ser publicado numa revista internacional. Isso quer dizer que quando a República chegou, o Brasil era um país pobre, mas não era o fim do mundo. Na verdade, era um país muito diferente do que se estimava. O PIB em 1900 era 80% maior do que se acreditava antes. Isso quer dizer que era uma economia mais parecida com as outras economias latino-americanas. Faz mais sentido, sabe? Talvez nossos antepassados europeus pobres, quando comparavam o que sabiam daqui com o que viam lá, principalmente os italianos, eles talvez tivessem mesmo motivo para achar que era boa ideia cruzar o Atlântico em busca de uma vida nova, porque provavelmente era uma boa ideia. Vejam, é sempre importante insistir nisso. A roda não foi inventada. Aquele período curto do Médici segue grande, mas não foi uma explosão chinesa. Está mais próximo de ter sido 9% ao ano entre 1968 e 73 do que quase 12%. Olha, o Brasil cresceu bem entre os anos 40 e 80 do século passado. Agora, entre 1947 e 80, a média não foi de 7,4% como se calculava antes, foi de 6,2%. Não é ruim, imagina. Se de um momento que Dilma Rousseff chegou à presidência até hoje tivéssemos crescido tudo isso, caramba, o Brasil era outro, a vida estava boa. A briga entre economistas ortodoxos e heterodoxos não vai parar porque os números foram revistos, mas ela se inclina um pouco mais na direção do diagnóstico liberal da nossa história econômica. Talvez o que tenha realmente ocorrido no Brasil tenha sido aquilo que aconteceu em muitos países do mundo, ou seja, o Brasil deixou de ser uma economia rural e passou a ser uma economia urbana. Junta muita gente em cidades e cidades fazem dinheiro, há mais oportunidades, há mais busca por serviços, é mais eficiente. Só que
Como é que você deixa a renda média, essa economia mediana, e se torna uma economia rica? Esse é o passo mais difícil. Para os liberais, o primeiro movimento é o de abrir a economia, integrar o Brasil ao mundo. Para a turma heterodoxa é o contrário, tem de fechar, fabricar tudo aqui, ficar autossuficiente. A gente está nesse impasse faz meio século e continuamos no mesmo lugar. Agora, abrir mesmo, isso a gente nunca fez.